E agora apresentaria o segundo orador, o engenheiro Eugênio Sequeira, professor, investigador, membro da Liga Portuguesa da Natureza, tem também experiência como autarca, foi presidente da Assembleia Municipal de Cascais e vereador da mesma Câmara, onde tinha a seu cargo o pelouro da Proteção Civil. Bom dia, para mim é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Já estou a passar para o outro lado para deixar de aparecer nestas coisas, porque os mais novos têm que ter esse lugar e têm que ocupar. Antes de começar, eu queria dizer que sou especialista de ciência do solo e que me custa, de uma forma muito direta, que todos os efeitos dessas tecnologias e das consequências dos fogos ou da falta de tecnologia têm no recurso base da vida terrestre e da água disponível não são medidos, porque, tal como civicultores, os cientistas do solo cada vez são menos. Nem se consegue acabar a Carta dos Solos de Portugal, nem a investigação a sério neste tema. E, só para vocês terem uma ideia da minha mágoa, eu cheguei a um departamento onde cheguei a ter 40 pessoas a trabalhar, técnicos, a trabalhar em investigação. E agora, desse departamento, já só há 4. Está ligado? Está. Já só há 4 sobreviventes, todos com mais de 50 e tal, 60 anos. O que é inaceitável. Isto é grave, e mais grave ainda é que os tipos de trabalho integrado, isto é, e já agora isto é, não está na apresentação, mas eu, depois deste 2 dias de apresentações, me aparece. Tanto mais que o Sr. Ministro da Ciência fez uma afirmação na última reunião em que eu estive, que me chocou. Era necessário que as várias especialidades que têm a ver com isto, desde a ciência do solo, a hidrologia, a técnica florestal, a parte de botânica, da biodiversidade, meteorologia, etc., trabalhassem em conjunto e verificassem as consequências do trabalho. E verificassem, não num ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, mas que acompanhassem de uma forma permanente as consequências das várias tecnologias. Isso só é possível em propriedades do Estado. Isso só é possível com institutos vocacionados para isso, os institutos de investigação. A investigação fundamental universitária é vital, mas é preciso que haja espaço e local onde seja possível integrar os conhecimentos. E onde seja possível trabalhar em conjunto. Porque é uma perda de dinheiro estar a fazer um trabalho e depois quem estuda os solos não foi lá, quem estuda a água não foi lá, não tem dados, faltam dados, fica incompleto e, em especial, os tempos de acompanhamento não são feitos. Portanto, isto é uma reclamação, uma mágoa que eu não posso deixar de sentir, em especial depois de discutir com o Sr. Ministro da Ciência. Passando à frente, não é este, eu engano-me sempre nisto. Desde o reinado de Dom João I destruímos e continuamos a destruir a floresta e todo o equilíbrio, arruinando os solos, degradando o regime hídrico, a quantidade e a qualidade da água. Desde então a destruição dos carvalhais, a vegetação climática de 80% do país. Portugal levou à proliferação de matos e para conseguir o pasto e a qualidade de manter o gado, levou também à prática desconsiderada das queimadas. Queimadas feitas sem se saber o que estavam a fazer. O uso de fogo voluntário ou não, após o corte das árvores, protege o solo, reduz a infiltração da água, aumenta o escoamento superficial e a erosão, o que, como afirmava um Bolt, reparem, isto é tão antigo que começou em 1800 e tal.
desprotege o solo, reduz a infiltração, aumenta o escoamento, o que afirmava Humboldt desde o início do século XIX, quando as florestas são desprotegidas, destruídas, como por toda a parte, as fontes ficam completamente esgotadas, ou tornam-se menos abundantes, os leitos dos rios ficam secos durante parte do ano, convertidos em torrentes quando caem grandes chuvadas nos cumos, abrem sulcos. Isto é uma frase de tradução de Humboldt. Nas encostas, arrastam a terra solta e formam estas súbitas inundações que devastam o campo, o que arruina irreversivelmente os solos das montanhas. O material de erodido das montanhas transportado é depositado nos vales. É, portanto, vital, só para verem, quando passarem por Coimbra, olhem para Santa Clara a Velha e lembrem-se que aquilo ficou assim, isto é, as freiras tiveram que sair dali, as freiras desciam até ao rio, passavam o rio, numa ponte que ainda lá está, 14 metros abaixo do fundo. Essa subida do leito do rio aconteceu em 40 anos, por causa da destruição da floresta no topo da serra, que era um carvalhal. Não? Porque o carvalhal não arde. Porquê? Porque o carvalhal tem bolotas, tem folha caduca, de inverno tem pasto, tem gado por baixo, tem as bolotas no outono e não arde. E quando arde é fogo baixo. Portanto, o carvalhal, o Quercus robur, o Quercus pyrenaica, o Quercus faginea, é muito fácil de controlar. Destruímos para fazer tudo. Quando o Filipe II de Espanha, primeiro Portugal, chegou a Portugal, escreveu uma carta lindíssima às filhas a dizer: calculem, filhas, que neste país nem um pau pasteio de minar. Leiam essa carta. E destruímos totalmente a floresta portuguesa. Bem, reparem que fizemos os descobrimentos. Mas seria preciso destruir a floresta daquele jeito? Bem, é preciso reduzir as ignições para acabar com isto, pela educação, pela repressão e ou responsabilização pelos danos causados, conseguir quando digo as ignições descontroladas, conseguir um ordenamento correto e uma gestão eficaz, conseguir um combate eficiente, conhecer e aplicar medidas de minimização das consequências do fogo, que também não se falou aqui. Porque quando arde é preciso depois tomar medidas. Estou a passar para trás, agora para a frente. Reduzir as ignições. Porquê e como? A pergunta é: porquê é que aparecem ignições nos períodos mais graves? Porquê? O que é que acontece? Será... Eu vou passar mais rapidamente, mas só... este ano, houve um número de ignições em Portugal maior que a soma das ignições em Espanha, em França, Itália e em Grécia. Juntas. Porquê? Eram precisos para as queimadas? A pergunta é... Ninguém me responde a isso. Porque são queimadas, mas são queimadas que eu posso fazer bem ou mal. Porquê é que fazem tão mal? Tem ali os números, é impressionante, dos países todos. Só a Polónia, com aquela gente toda, é que tem uma média semelhante à nossa. E não tem os riscos que nós temos. Eu vou passar rapidamente. Tem aqui assim o número de fogos e da área ardida nos países do sul da Europa e verifiquei a nossa situação. Eu garanto, quando vejo estes números escritos nos relatórios internacionais, fico envergonhado. A população não tem ideia das consequências. A prazo da continuação dos fogos, no que toca ao combate às alterações climáticas, ao processo da desertificação em curso, à degradação da qualidade da água e água disponível, à perda da biodiversidade e à perda do recurso não renovável que é o sol. Assim, pensem nisto, formam-se no xisto, o granito é mais devagar, mas no xisto formam-se 0,3 milímetros ano nas melhores condições. Para recuperar do solo perdido com a campanha do trigo, com a asneira de destruir a floresta e lavrar de cima a baixo, que se vê de satélite, vejam de satélite as imagens de Portugal e Espanha,
é um risco à fronteira, são precisos 7.000 anos. 7.000 anos. Por uma asneira tecnológica. E ficaram todos contentes, porque deu resultado. Nós produzimos trigo no período da guerra e houve um crescimento económico grande. A pergunta é, que eu fiz ao Sr. Ministro, se temos 10 vezes mais loucos, pirómanos, que o resto dos europeus, seremos mais degradados e bandidos que os outros? Qual o impacto das imagens dos incêndios nos pirómanos? Porquê é que se passam imagens tão bonitas dos fogos na televisão? Porque os poucos doentes que já foram internados e que têm problemas são afetados com estas imagens. Para que passar? Reparem que as várias televisões passam imagens cada vez mais sugestivas para conquistar a audiência. Para quê? E depois deixam de falar quando deixa de haver imagens. Ora, o combate ao fogo faz-se na primavera e no inverno, e não no verão. Era nessa altura que se tinha que falar dos fogos. Quais estudos, tentas e investigações sobre quando, onde e porquê há muito poucos estudos? Porque vocês reparem, é intencional, natural. O que é que temos? Queimadas, outros tipos, queimadas de borralheiras, etc. Reparem, é uma coisa interessante saber. Quando se faz uma barragem hidroelétrica, se cobrem os solos bons, se inverte a pirâmide etária, porque nessas zonas a população jovem foi-se embora, deixou de haver atividade primária. O número de ignições nessas zonas. Porquê é que existem ignições? Porquê é que nessas zonas onde só há velhos, há mais ignições que nas outras? Reparem, um velho que vive da sua horta, que não tem capacidade de limpar a sua horta quando tem uma invasão de silvas. Qual era o mecanismo antigo quando havia mais gente à volta e havia hortas à volta e havia terreno agrícola? Era a queimada. Então e agora? Quando é que ele vai queimar? Eu estou a falar de velhos que conheci, com quem peguei, porque iam fazer a queimada quando estava o tempo mais quente. E não se conseguiam convencer, agora é que ele arde. Pois, quem é que educa? Agora reparem outra questão, que é o tamanho da prioridade e a capacidade de gestão. Reparem ali o número médio de ocorrências e depois vejam a distribuição por aí fora. Isto percebia-se, mas eu agora está aqui uma coisa em cima que eu não vejo nada. Portanto, vejam em baixo o número, vejam a correspondência entre a dimensão da prioridade, o número de ignições e o tamanho do fogo. Agora deixou de funcionar. De onde é que se carrega? Pronto. Bem, porque arda, substituímos com a... É aqui? Bem, está aqui. Os dados, o número de ignições, o número de ocorrências e o que é que arde. E há uma coisa que eu fico sempre com dúvida. O que é que se chama um mato? Um olival abandonado e não gerido, cheio de mato, é um olival ou é um mato? Uma horta abandonada é uma horta ou é um mato? Os eucaliptais, em que 85% não são geridos, é um povoamento florestal ou é um mato? Quando um eucaliptal tem uma mistura de pinheiro e eucalipto e mato, o que é? É uma floresta ou é um mato? Esta classificação tem que ser mais apurada, porque a temperatura de fogo no eucaliptal, junto ao solo, é muito baixa. Mas uma temperatura de fogo no eucaliptal que está não gerido ultrapassa em muitos 500 graus.
E a dúvida é as consequências que isso tem. Onde é que estão as medidas? Onde é que estão os estudos feitos para isso? O uso de solo em Portugal continental, a maior parte são matos. Mas ali o que está na agricultura não é a maior parte dele agricultura. E o que está a floresta não é floresta. Eu vou passar mais rapidamente. Agora está outra vez. Aqui, pronto, já está. Vejam o que está a acontecer com os números oficiais que não são verdade. Estão a ver aqui a agricultura a diminuir. Estão a ver a floresta a diminuir. Estão a ver os matos a subir. Isto vai continuar. Mas isto que está como agricultura, não é agricultura, isto é muito mais baixo. Porque o olival, quando eu estudei o que ardeu na Serra de São Mamede, ou o que ardeu no Conselho de Nisa, a maior parte daquilo que estava dito que era agricultura, é o que era o olival, eram matos. Era preciso ir lá e ver. Está cartografado, foi olival. Reparem, porque é que eu estou a dizer isto? Porque para a propagação do lince, no estudo que nós fizemos e conseguimos que o lince passe desde a Contenda até a Vila Nova de Mil Fontes, como vocês sabem, os 200 linces que estão já vão passar, a gente larga-os, entrega-os à Espanha que nos deram. Temos que pagar e pomos o lince em Espanha, lá muito para o interior de Espanha. E esse lince que tem a coleira vem parar cá abaixo a Vila Nova de Mil Fontes. Porquê? Porque tem um corredor onde passa por terrenos ditos agrícolas, que não são terrenos agrícolas. E, portanto, era necessário verificar isso. Tem aqui as áreas dos fogos, reparem, isso que eu há bocado queria dizer. Tem aqui o tamanho da propriedade. Isto são propriedades acima de 100 hectares, 200 hectares, e aqui abaixo de 3 hectares. E reparem, aqui são pinheiros e eucaliptos, aqui são sobreiros e azinheiras, e vejam os fogos, os anos todos, onde é que eles estão? Coincidem com o pinheiro e o eucalipto, não coincidem com os regimes mais quentes e mais secos, coincidem com primaveras com muita água, e aqui não passa o fogo. Ali era um eucaliptal em Espanha. A fronteira era ali. Isto era em Portugal, ao pé da Serra de São Mamede. Reparem que o fogo não passou. Meia dúzia de fulanos, nem foram bombeiros, pararam um fogo que vinha de hectares e hectares ardidos de um lado de lá. Porquê é que não arde? Desculpa. Isto é para trás ou para a frente? Como é que anda para trás? Está bem. Reparem agora. Tem um pinhal mal gerido. A 50 metros do outro lado da estrada tem um eucaliptal bem gerido. O que é que vai arder? Vai arder aquele e que depois faz isto. Estão a ver? Porque como está o eucaliptal do outro lado, agora ali, desculpa, não? Agora ali nasce eucalipto, pinheiro, tudo junto. E o que é que isto é? É um mato? Ou é um pinhal? Ou é um eucaliptal? E a temperatura de fogo? Como é que vai ser? Alguém está a estudar estas condições? Como é que se evita isto? Isto existe na grande propriedade do Sul. Estou a mostrar estas imagens assim. Isto que aqui está é um travão ao fogo. Não há fogo que passe aqui. Nenhum. Mas vão fazer um trabalho, avaliar as infraestruturas hidráulicas obsoletas e para identificar e estudar as 7.000 barragens, que eles chamam de 7.000 barragens. Não são barragens, são açudes, que vão ser destruídos.
Quando destruírem o açude, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os lameiros vão à vida. E quando os lameiros forem abandonados, transformam-se em giastais. E foi assim que arderam 16 mil hectares no Planalto Mirandês. Quais são as consequências destas medidas? Porquê é que isto está a ser estudado? Isto não devia já ter sido estudado e sido evitado. Qual é o impacto que tem o lameiro, os sistemas de rega, as galerias ripícolas programadas para ali fora? O que é que vamos fazer com elas? Reparem, a imagem que põem na propaganda disto é um açude e a distribuição do açude. Tem aqui, citando a Cunha e o Pereira, que ainda não está publicado, os sistemas e a importância que isto tem para a conservação da natureza, para a conservação da água e para evitar fogos. Porquê é que vão estudar a distribuição disto? O estudo, eu vou passar rapidamente, está aí, conclui-se que os hábitats estão integrados, é o trabalho do honrado. Era muito importante estudar, porque esta paisagem, vocês têm aqui tudo compartimentado, naturalmente. E o problema é desaparecer esta agricultura. Se esta gente se vier embora, se só ficarem os velhos, não há um velho que consiga gerir e fazer a rega aqui. Isto é um trabalho muito violento. Porquê é que não há nenhuma investigação na automatização desta rega? Porquê é que isto não é controlado de casa, com computador, com entradas e saídas de água aqui em cima? Porquê é que não há uma investigação sobre os lameiros? Nem Vila Real está a estudar isto. Porquê? Reparem na montanha o problema de desaparecerem os açudes e desaparecerem estas fontes de água. Se houver um incêndio, é fácil apagá-lo aqui. Porquê? Estão a ver? Vão destruir isto. Vão destruir isto. Isto até é património da humanidade. Mas enfim. Há bocado estava a falar das barragens. Quando começou a construir a barragem, depois de construir a barragem. Quando começou a construir a barragem, depois de construir a barragem. Antes de construir a barragem, depois de construir a barragem. Pirâmides etárias. Só há velhos. Quando eu digo velhos, é malta acima dos 50 anos. Isto é tremendo. Porquê é que não se faz um ordenamento correto? Porquê é que não há uma floresta com este tipo? Folhosas, zonas abertas, a exploração dos pinheiros e eucaliptos que têm risco de arder, folhosas, galerias ripícolas, charcas de infiltração para manter a água, linhas abertas ao longo das linhas de água. Porquê é que não há um ordenamento deste tipo? Porque é impossível com o tamanho da propriedade que temos. Eu fico com este bocado que dá dinheiro. Tu ficas com aquele que daqui a 80 anos talvez os teus netos deem dinheiro. Tu ficas com aquele bocado. Já viram como é que isso... Ponham-se a pensar isso no vosso condomínio e ponham a malta a discutir que ficam a viver no elevador e a pagar o elevador para baixo e para cima. Como é que é? Estão a ver? Isto não funciona. Estão a ver uma galeria ripícola ali, que não ardeu. Mas o fogo passou daquele lado para este. Se não houver uma faixa e um acesso para o bombeiro chegar lá no instante, para que é que serviu a galeria ripícola? A galeria estava assim, não ardeu. Passou por cima. Estava um dia de vento. Dizem os bombeiros, eu só vi 500 metros. Lançamento de bocados de eucaliptal passaram por cima de mim 500 metros. Mas eles dizem que chegam a 1 quilómetro. Eu nunca vi. Nunca tive um dia de vento que leve um bocado de eucalipto a arder a 1 quilómetro. Nunca vi. Mas eles dizem que sim. Pronto, eles têm mais experiência que eu. Então, estão a ver. Isto não arde. Isto não arde. Isto não arde. Isto não arde. Se houver agricultura, isto não arde. Não acontece isto.
não acontece a vergonha que é ver isto na NASA. Vão ver? Conclusões. A floresta arde em Portugal, porque os portugueses incendeiam por habitante, em média 10 vezes. Não cuidam do espaço rural. E eu não lhes chamo nunca floresta. Chamo-lhe espaço rural e sistemas agro-silvopastorizo. Porque mesmo no norte, os lameiros são sistemas agro-silvopastorizo, como eram antigamente. E reparem, se nós até 1800 não tivemos floresta, porque a partir dos anos 1500 tínhamos destruído a floresta toda, destruímos os carvalhais para fazer as tábuas, os castanheiros para fazer os mobiliários e os naus, o pinheiro para fazer o pês. Lembrem-se que não havia resinas. A resina, o pês era feito cortando os pinheiros em bocadinhos e queimando o outro de baixo para o ferver bem, e o preto que vinha da resina aparecia em cima e eram feitas tripas com estopa de linho para tapar as fendas dos navios. E, portanto, ficámos conhecidos a toda a volta do Atlântico pelos buracos cheios de cinza, dos buracos dos portugueses, que era o que nós fazíamos para vedar as naus. Andámos para o mundo todo e precisávamos de calafetar as naus cada vez que se parava de uma costa. Portanto, íamos às resinosas que havia e fazíamos pês para calafetar. E destruímos por onde passámos, como aos espanhóis. Não é? Por isso é que Humboldt fomentou a revolta dos povos da América do Sul contra os espanhóis. Bem, a floresta arde porque não cuidamos do espaço rural. Nem sequer pensamos no espaço rural. Não pensamos na qualidade da água. Lembrem-se que em 2003 e 2005 as barragens ficaram todas eutrofizadas. Resta saber o que vai acontecer este ano, porque ainda não chegou. Em 2016, agora é que as barragens estão a receber até porque não choveu um pouco este ano, e estamos aflitos, e portanto eu só lhes queria falar neste bocadinho, que é o trabalho, que também não se falou aqui, que é o trabalho, eu vou passar, espera, eu vou passar rapidamente, porque estamos... Depois do fogo é preciso reter a água e reter as cinzas. É fundamental. As medidas de prevenção das consequências têm pressupostos. É preciso reter as cinzas e evitar a erosão. Como? Quem trata disto? O incêndio reduziu a zero o coberto vegetal, o desaparecimento da matéria orgânica do solo e a existência de cinza à superfície e tornar o solo ignífugo. Portanto, aquela coisa vem toda cá para baixo. É preciso fazer o sistema. Eu vou passar rapidamente. É preciso reter a água ali, naqueles sistemas. É preciso que a água que vai acabar por correr para o vale secundário seja levada pelas valas Combo para ali e depois seja retida ali. Tem ali as contas necessárias com o clive 5% quantos litros por metro quadrado, a distância que tem que ser feitas as valas. É muito simples. Tem que se calcular, por exemplo, previsível, está feito o estudo. Vejam, feito na realidade o sistema. Estão a ver as charcas de infiltração nas linhas de água. Estão a ver o que acontece. Esta azinheira tem 7 anos, de semeada. Estão a ver a fertilidade que se consegue obter. As azinheiras dos vizinhos estão a morrer. É a diferença. Estão a ver, depois do fogo no eucaliptal e no pinhal misturado, o que nós tivemos a fazer, copiado das técnicas espanhóis, ao longo das linhas de água secundárias, porque eles tiraram os paus mais importantes por ali abaixo, e onde tiraram o pau, a água começou a correr e fez uma ravina. Estamos a tapar. Estão a ver, depois da primeira chuvada, a quantidade de cinzas e de areia que foi depositada aqui. E estão a ver aqui no rio, deste lado fizemos isto, deste lado não fizemos. Estão a ver o tipo de corrente, ali lentamente, água bastante limpa, ali água barrenta, completamente diferente. Era preciso medir isto. Não é fazer isto e tirar uma fotografia. Era preciso fazer isto de uma forma sistemática e medir. Mas não é
com 3 mil euros, que é possível fazer isto numa área suscetível de dar danos. Nenhum projeto destes de conservação do solo pós-fogo foi aprovado. Porquê? Era preciso esta água que veio depois pós-fogo, tem pH9, era preciso medir a quantidade de sais que se perderam, a fertilidade que se perde irrecuperável. Reparem, o uso, outra questão, quando se leva a matéria vegetal para fazer energia e se transporta, isto foi discutido também aqui, os quilómetros que se pode transportar para ser rentável para fazer energia, o retorno das cinzas, como é que é? Uma pergunta que te faço. Quando se faz o fogo de proteção, que é muito bom que se faça, se fizer e o terreno estiver armado, não se perde nenhuma cinza. Portanto, a fertilidade ficou lá toda. Se for um terreno declivoso e não se fizer nada para reter as cinzas, à primeira chuva, mesmo com o fogo controlado com a temperatura muito mais baixa do que num fogo real, alguém mediu a quantidade de fertilidade que foi perdida. Está medida. Pá, manda-me esse trabalho. Está bem? Hã? O tempo está a terminar, agradecia. Pronto, rapidamente. Mais uma vez, é indispensável a gestão de uma área comparável, e um emplacamento e gestão é preciso conseguir um ordenamento correto e é preciso estudar como conseguir que as pessoas adiram. E eu agradeço-vos muito e tenho aqui os meus trabalhos que eu deixo cá sobre isto. E pronto. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Cumpri o tempo.